Eu quero contar uma história para você. Haviam passado 3 anos em que Jesus foi batizado no Rio Jordão pelo seu primo, João Batista. E quando do céu vem o Espírito do Senhor e uma voz diz: "Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo." A partir daí, Jesus começa o seu ministério e a sua pregação. Uma pregação que vai encher os corações de amor de muitos, como também vai despertar o ódio, a inveja, a ira de outros. O próprio Jesus disse que ele não veio para ser pacificador, mas sim para trazer a reflexão em nós, para agitar os nossos corações. E assim ele fez. As suas parábolas, as suas histórias lindas, ao mesmo tempo que poéticas, também mexem com a gente. As suas parábolas, que muitas vezes pouco foram entendidas, quando reveladas, mexia com o coração e com a alma daqueles que ouviam. Jesus, durante esses 3 anos, realizou sinais e prodígios incontestáveis. O seu nome estava em todos os lugares. Todo Israel sabia o nome daquele que milagres aconteceram através dele. Curas de enfermos, coxos que andaram, cegos que viam, mortos que ressuscitavam. Durante esses 3 anos, Jesus ensinou aos discípulos coisas nunca antes ensinadas. Jesus mostrou como se faz, como se é possível alcançar o reino de Deus através de uma vida perfeita aqui na terra. E após 3 anos de ministério, Jesus ele vai entrar em Jerusalém, não como antes, mas desta vez Jesus vai entrar o que nós conhecemos como a entrada triunfal de Jesus. Está escrito nos evangelhos que Jesus ele pede aos seus discípulos que vá até a cidade próxima para pegar um jumento, e eles trazem esse jumento. E Jesus monta nesse jumento, mas antes que ele monte, é forrado ele com as vestes dos discípulos. E a multidão que estava ali ao redor de Jesus, ela também coloca as suas vestes mais à frente para que o jumento caminhe sobre as vestes. Jesus vem montado sobre eles. E vendo isto, a multidão gritava, clamava, ou se regozijava, falavam: "Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito nas alturas, hosana nas alturas." Eles glorificavam, e o movimento foi grande. E Jesus então vai até o templo. Sendo tarde, Jesus retorna a Betânia, porque antes da entrada triunfal, Jesus se encontrava em Betânia. Passou por Betânia na casa de Lázaro. O mesmo Lázaro que nós ouvimos a história da sua ressurreição. Há um tempo atrás, ele foi ressuscitado por Jesus. Tanto é que o próprio Lázaro e o Jesus, eles foram perseguidos. Jesus por tudo que ele fazia. Lázaro porque era testemunha viva. Era a prova viva
de que um milagre acontece através de Jesus. E é justamente neste momento em que Jesus ele já está sendo reconhecido, mas não adorado, mas reconhecido. Já é sabido da sua história, é nítido a sua história. Não tem mais como os grandes e os poderosos negarem a existência de Jesus e tudo que Jesus fez. Então, é necessário fazer algo para que Jesus não venha a crescer mais. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, quando no outro dia que ele vai retornar a Jerusalém, ele teve fome. E quando ele se depara com uma figueira, de longe tinha folhas, e quando ele chega perto não tem fruto. Então Jesus diz: olha, jamais comerão de ti, jamais comerão do teu fruto. E os discípulos escutam isso, presenciam isso. E essa figueira então, após um momento, quando os discípulos retornam em outro momento, percebe que aquela figueira a qual Jesus ordenou, ela seca. Isso causa um assombro, um espanto nos discípulos, porque Jesus é sempre surpreendente em seu poder. Jesus é sempre diferente no seu agir. E agora Jesus entra em Jerusalém. A multidão acompanha Jesus. Os grandes querem pegar Jesus, prender Jesus, mas eles ficam com medo da multidão. E quando Jesus se depara com a figueira que não produz, ele ordena que ela seque. Muito se é ensinado por Jesus. É importante que nós tenhamos essa compreensão das coisas de Jesus. Ele entra em Jerusalém e nos ensina a sermos humildes, a entendermos que o reino do Senhor, ele não é físico, que a gente não deve procurar o glamour, a gente não deve procurar o poder na terra, mas assim no céu. E nos ensina também que aqueles que abrem o seu coração para Jesus, aqueles que se propõem a conhecer Jesus, eles glorificam ao Senhor, mesmo que a situação não pareça ser de dar glória. Aqueles que não conheciam a Jesus, aquele povo de Jerusalém que não tinham esse conhecimento de que aquele homem era Jesus, até mesmo dizendo, se assustou quando viu aquilo. O que é que está acontecendo? Afinal, quem é este que está sobre um jumento e está sendo adorado pelo povo? Clamado, dizendo até que é um rei. As coisas do Senhor, para os olhos racionais, é loucura. Mas aquele povo entendeu, aquela multidão entendeu que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador, que Jesus é quem ia aliviar as suas dores, que Jesus é que ia libertar o povo, que Jesus é que traz a salvação. É por isso que aquela multidão glorificou. E quando Jesus chega na figueira e ordena que a figueira seque, é porque Jesus, ele já tinha explicado antes que você conhece a árvore, é pelo fruto. E quando a figueira, ela não produz, ela é uma árvore infrutífera, qual é o sentido? Qual é o sentido da nossa existência se não servir? Qual é o sentido da existência de uma árvore que, quando o Senhor tem fome, essa árvore não alimenta ela? Qual é o sentido de nós que somos servos? Quando o Senhor delegar para nós algo, nós não temos essa utilidade.
por isso que Jesus ordena que a figueira seque. Porque no reino de Deus somos frutíferos. No reino de Deus nós somos sempre enraizados, ramificados na árvore que é Jesus. E essa árvore é uma árvore frutífera, fruto de amor, fruto de esperança. Estamos próximo da Páscoa. E essa é a mensagem. Precisamos entender que as coisas de Deus sempre são para o nosso bem. Ainda que os nossos olhos não consigam entender o que vê. Ainda que vejamos uma figueira com folhas e nós não queremos vê-la seca. Nós precisamos entender que o Senhor é quem sabe todas as coisas. E aquilo que o Senhor ordena sempre será feito. Aproveite-se dessa história e aprenda mais com Jesus.